O meu olá a todos os assinantes do canal José Neumann e Pinto. Eu apareço aqui de vez em quando. Eu me chamo Isabel, sou historiadora, e hoje nós vamos conversar aqui no Dois Dedos de Prosa com a Maria Letícia Monteiro Cavalcante. Maria Letícia é escritora, é autora de vários livros envolvendo não só gastronomia, mas modos de comer, de viver, né? Seu trabalho não é só de gastronomia, né? Dentre eles, as aventuras do Gilberto Freire e as aventuras do Paladar, a história dos sabores pernambucanos. A Maria Letícia também foi prefaciadora da obra Açúcar, De Gilberto de Freire. Gilberto Freire. Maria Letícia é pernambucana, nascida no Recife, e a, a última escrita da Maria Letícia é A Mesa de Deus, que eu tive a oportunidade, que nós tivemos, eu e o Neumann. Nós gostamos tanto que ele ficou com o menor e eu fiquei com o maior, né? Porque Neumann Que bom, começou que a bom, ler, que bom. Neumann começou a ler e eu senti vontade de ler também. Havia tempo que eu gostaria de me encontrar contigo nessa leitura, nessa mesa, e foi um presente para mim, porque foi coincidência essa semana que a gente está vivendo, a semana da Páscoa. Então eu disse para a Neuane, vou aparecer de novo no teu canal, porque eu quero conversar com a Maria Letícia sobre a Mesa de Deus. A Mesa de Deus é um trabalho belíssimo, magnífico da Maria Letícia, em que ela, para fazer esse trabalho de busca dos alimentos, do comer e do beber da Bíblia, ela fez um trabalho, realizou um trabalho interdisciplinar extraordinário. Maria Letícia dialogou com a história, com a historiografia, com a filosofia, com a teologia, com a etimologia, porque a Maria Letícia também passeou muito nessa questão da origem das palavras, e é um trabalho que ela foi convidada aqui para falar um pouco sobre ele. Eu queria te perguntar objetivamente como foi o começo disso tudo, né? Porque a escolha pela Bíblia, pela epopeia bíblica, porque um grande desafio. E o que é que esse teu trabalho tem de diferente de tudo que você já escreveu, Maria Letícia? Veja A bem, gente... Isabel e Neumann, amigos queridíssimos, primeiro agradecer a vocês, primeiro a oportunidade de revê-los, que eu não faço isso há muito tempo, e segundo a oportunidade de, nesse canal, que é um canal tão importante, poder falar sobre esse trabalho, nesse meu último trabalho, A Mesa de Deus. Veja bem, Isabel, começou por acaso, a gente estava em Lisboa, José Paulo, eu, e fomos almoçar com, na época, padre, hoje ele é cardeal, Tolentino, quando o padre sugeriu essa pesquisa. Eu aceitei o desafio imediatamente, mas, como sempre, estimulada, incentivada por José Paulo, meu marido. Então, mas quando eu aceitei o desafio, eu absolutamente tinha ideia da responsabilidade que seria o primeiro ponto. Por quê? Eu nunca tinha lido a Bíblia antes, eu não tenho formação teológica, então eu comecei procurando teólogos e estudiosos no assunto que me dessem o suporte que eu precisava, ou seja, tirassem dúvidas, que me ajudassem a interpretar algumas passagens da Bíblia, até porque, como diz Frederico Lourenço, a Bíblia pode ser lida de muitas maneiras, também que me indicassem livros para ajudar na melhor compreensão do texto e que depois fizessem uma revisão final do texto. Mas, sobretudo, eu não tinha ideia, quando eu aceitei o desafio, do trabalho, da extensão do trabalho que seria. Eu comecei lendo e relendo a Bíblia algumas vezes, para poder entender o contexto todo. No início, marcando na própria Bíblia os versículos que referiam alimento. Aí eu tomei um susto, porque raras são as páginas da Bíblia que não tenham um versículo marcado. Os alimentos estão ali por toda parte. Depois, então, passar para o computador cada um desses versículos.
conferir cuidadosamente para que aqueles versículos que estão no computador estivessem exatamente como estão na Bíblia. Depois separar os versículos por assunto e descartar também muitos dos versículos que tinham a mesma ideia, mas eles eram ditos apenas de maneira diferente. E fazer também, como você disse no começo, toda uma pesquisa paralela para poder compreender muitas das histórias narradas na Bíblia. Ou seja, o tempo histórico que tudo aconteceu, as grandes civilizações daquele tempo, egípcia, Mesopotâmia, na Mesopotâmia, Síria e Babilônia, e também persa, grega e romana. E saber também do lugar onde tudo se passou, os lugares por onde passou aquele povo. Então, foi realmente um trabalho exaustivo, mas muito gratificante, porque nesse período eu fui compreendendo a Bíblia, digamos assim, foi me aproximando mais da Bíblia. Maria Letícia, eu conheci a senhora lendo... Não me chame de senhora, não, meu amigo querido. E quem vos fala é o ex-seminarista José Neumann Pinto. Neumann foi seminarista? Através da revista... Foi seminarista. Foi seminarista. Através da revista Continentes, que na época, se eu não me engano, era editada por Mário Hélio. Exatamente. Eu comecei escrevendo... Muito antes desse trabalho magnífico, agora eu quero só complementar o que a Isabel começou e foi seguido no seu depoimento. Quer dizer o seguinte: esse seu trabalho tem uma enorme importância teológica. O cardeal pode ter lhe falado isso, mas se não falou, diga-lhe. O Neumann me disse que esse meu trabalho tem importância teológica. Está à altura, na minha visão de cristão, do Ernest Renan, autor das Origens do Cristianismo, quando prova que o apóstolo Saulo de Tarso inventou o amor quando registrou nas suas epístolas aos cristãos primitivos. O seu trabalho recria a própria imagem do Cristo, dá a dimensão do Cristo que eu, como cristão e como leitor do Renan, etc., leitor dos evangelhos, da Bíblia, não tinha alcançado. Então, quero lhe dizer que tem esse detalhe a mais. A senhora disse agora que não era teóloga. Não, não é teóloga, mas está dando uma contribuição enorme à teologia. Ô, Neumann, isso dito por você tem um valor e uma importância imensa. Uma das preocupações que eu tive na hora que eu consultei esses teólogos era exatamente isso. Eu digo, esse livro tem que ser um livro que possa ser lido por quem entende, mas um livro também que os leigos consigam ler e aprender alguma coisa e tirar algum proveito desse livro. Então, por isso foi realmente uma experiência muito rica. Mas você falou na revista Continente, realmente eu comecei a escrever na revista Continente. E foi muito engraçado, porque eu fazia essas pesquisas sobre os alimentos há muitos e muitos anos, ia colocando no computador, e um dia Zé Paulo chegou em casa e disse, olha, Mário Hélio vai editar uma revista, eu falei desse seu trabalho, e Mário Hélio quer lhe chamar para escrever um artigo mensal para essa revista. Eu digo, Zé Paulo, quem escreve aqui em casa é você. Eu quero fazer minhas pesquisas, guardar minhas pesquisas, mas eu não vou fazer esse artigo, não. Ele aí disse, faça um artigo. Se você depois quiser continuar fazendo, faça. E eu fiz o primeiro artigo e não parei mais. Quer dizer, uma coisa que me deu muita alegria, porque além de juntar a pesquisa, escrever é uma coisa que precisa muita transpiração. Neumann, você sabe perfeitamente disso, Isabel, mas é uma coisa que dá prazer, como se a gente, no fim, quando relesse, ficasse satisfeita com o encaminhamento que a gente deu ao trabalho. Então, eu comecei a escrever no momento que você exatamente falou na revista Continente. Letícia, por estarmos na Semana da Páscoa, não vou deixar de mencionar aqui o último capítulo do teu livro, que é maravilhoso, extraordinário. A gente podia ficar só nesse capítulo, né, que é a Mesa de Jesus. É um capítulo interessantíssimo para a gente perceber a trajetória de Jesus, o quanto que Jesus foi um homem que, a partir dos momentos em que ele esteve à mesa, ele revolucionou, ele questionou os poderes constituídos, e não é à toa
né? Não é à toa que ele acabou, né? Roma acabou o crucificando e em outros momentos o eternizando. Jesus tem uma história bem particular para a gente entender a história de Roma, a antiguidade, e na mesa, a partir do teu livro, a gente entende o quanto de momentos que ele teve à mesa, isso ficou evidenciado. Não só na última ceia, né, que é o momento que antecede a sua crucificação, que ele junta os apóstolos, né? Outro momento, né, que a gente comemora a Semana Santa, que é a Páscoa, que é a ressurreição, em que a gente está à mesa também, né? A Bíblia é farta de momentos interessantes em que as histórias são entendidas a partir do ato de comer, a história da Eva, que foi lá né? E comeu do que não devia, a história de Esaú, que não perdeu a progenitura porque não segurou a fome, Polpa de lentilha. se atracou lá no prato de lentilhas. Eu queria que, nesse capítulo, você mostre como a mesa, não só na última ceia, Jesus revolucionou, Jesus questionou. Eu queria que você contasse um pouco dessa história para quem está assistindo a esse Isabel, vídeo. eu penso que foi o capítulo mais interessante, a parte mais interessante, porque a gente sabe que o Antigo Testamento todo é uma luta constante entre o povo e o Deus para manter o pacto da aliança. Enquanto que o Novo Testamento é uma pregação generosa baseada o tempo todo nos ensinamentos e na vida de Jesus. São dois tempos históricos muito diferentes, muito distintos. O mais interessante, sem dúvida, foi a parte do Novo Testamento, exatamente pelo que você disse. Jesus compreendeu muito cedo que a mesa é o mais forte, digamos assim, alicerce das sociedades. Que a mesa é símbolo de união, de partilha, de comunhão. Então, ele pregou, desde o início, a união de todos, a inclusão de todos em volta da mesa. Ele aí fez o que era impossível, porque ele juntou homem e mulher, amigo e inimigo, ele juntou santos e pecadores, sãos e doentes, quer dizer, ricos e mendigos, ele juntou tudo, e fazendo isso, ele rompeu tabus sociais. Então, não foi fácil. E mais ainda, o que ele fez foi juntar na mesma mesa coisa impossível, que era impossível, que eram os escribas, fariseus, publicanos, zelotas. Ele juntou tudo porque ele compreendeu que dessa união poderia ser construída uma nova realidade. Então, realmente, você tem razão. O último capítulo do livro, quando fala da mesa com Jesus, é o capítulo mais, digamos assim, é o que fica com a gente mais lições. Realmente a trajetória dele, e tantas foram as refeições dele, tantas foram as passagens em volta da mesa, que chamaram ele de glutão e de beberrão, não é isso, Neumann? Aqui está um glutão e um beberrão, e ele não se incomodava, não. Ele continuava comendo, ele continuava em volta da mesa, na cozinha. Marta preparando uma refeição para receber ele e outras pessoas. Ela sentadinha num banco na cozinha, e ele na cozinha, quer dizer, para ele, esse ambiente todo tinha toda uma simbologia muito importante. E a simbologia que é estar na cozinha, né? Você não é? Conta isso, né? Eu entrei pela porta da cozinha da Bíblia. Exatamente. Um texto, o padre disse isso. O padre disse no prefácio dele. Eu cheguei na Bíblia, eu entrei na... Só quem entra pela porta da cozinha de uma casa é alguém que tem uma certa intimidade com o dono da casa, não é verdade? E a cozinha é esse espaço mágico, onde tudo numa casa começa a acontecer, porque é um lugar desarrumado, desordenado, com panos, pratos, panelas, utensílios, ingredientes espalhados. É um lugar de transformação, é um lugar de experiências para dali os alimentos saírem prontos e serem postos na mesa. Então, a cozinha é o coração da casa, sem dúvida. Eu acho, para mim,
Para mim, é o principal alimento da casa, realmente é a cozinha. A Letícia, em latim, significa alegria. Mas eu quero narrar um pedaço que foi de alegria, mas ao mesmo tempo de muita emoção. Eu cheguei a chorar lendo, que é quando o Jesus Cristo é convidado para um banquete e é recebido friamente, ninguém, e chega uma mulher da vida, e banha os pés Leva dele um perfume, leva um perfume. beija, e aí ele dá uma bronca no dono da casa. Eu cheguei aqui, vocês não me beijaram nem a mão. Essa menina, ela... Então, este é o maior manifesto contra o preconceito, que eu acho que é o principal problema da humanidade hoje, mostrando que Jesus Cristo, o Jesus Cristo que sai do teu livro, é um Jesus Cristo contemporâneo, contra preconceito. Exatamente. Ele recebeu essa moça, ela entrou, trouxe um perfume que era composto, no livro eu falo disso, de uma substância que era cara para ela, foi um sacrifício levar aquele perfume. Ele compreendeu o sacrifício, ela molhou os pés dele, colocou o perfume nele, ele aceitou, e aí causou, como você mesmo disse, indignação nos outros da mesa. Quer dizer, ele deu o tempo inteiro demonstração do quanto essas relações são mais importantes do que os conceitos formados anteriormente, quer dizer, aqueles fariseus, aqueles samaritanos, eles viam os ensinamentos da igreja, eles viam de uma maneira completamente, não era o que Jesus queria. Jesus pregou o tempo todo compaixão, entendimento, enquanto eles queriam que seguissem. Para eles era importante, no sábado não podia cozinhar. Jesus disse a todos eles, nada disso é importante. O que sai do coração é que é importante, não o que sai da boca, quer dizer. Então, ele é realmente um capítulo. O Novo Testamento vale a gente, de vez em quando, reler. Eu acho que é uma maneira da gente ficar focado e ligado de como as coisas na nossa sociedade atual estão tão desarrumadas, estão tão desorganizadas. O Neumann pegou o gancho da presença feminina na Bíblia. Eu queria que você nos contasse um pouco sobre a presença feminina na Bíblia, à mesa, na cozinha, e o que era permitido e proibido às mulheres no ato de comer e beber. Veja bem, Isabel, as mulheres não tinham direito, naquela época de Jesus, nem a herança. O pai, quando morria, deixava tudo para os filhos. As mulheres não tinham direito a absolutamente nada. As mulheres eram submetidas à vontade do pai e depois à vontade do marido. Não existiam. Então, a função era cuidar da casa e cozinhar, como se cozinhar fosse uma situação subalterna. Os gregos deram muita importância ao ato de cozinhar. Eles chamavam as pessoas que entravam na cozinha de mageiro. Mageiro é a mesma palavra que usavam para sacerdote, quer dizer, a pessoa que estava na cozinha preparando um prato era ungida, além da sabedoria, de toda uma função muito nobre. A mulher não tinha absolutamente direito a nada. E ele se cercou de mulheres o tempo inteiro, em todas as situações. Quando ele saía nas caminhadas, ele era acompanhado por mulheres, muitas. A Maria Madalena, não precisa nem dizer, que todo mundo sabe, as mães de muitos dos apóstolos, dos discípulos, acompanharam Jesus, junto com os filhos, mas acompanhando Jesus. Ele deu à mulher uma dimensão que naquela época não se compreendia. E daí, por exemplo, nesse almoço que Neumann falou, não sei se era almoço ou jantar, dessa refeição que aconteceu isso, houve toda uma preparação para que acontecesse a refeição, mas não era nada do que ele estava querendo. Ele precisou, digamos assim, dessa visita dessa mulher para daí tirar partido e ensinar o que ele achava que era realmente importante. Não é à toa, como você diz, que depois de tanto tempo seja tão atual ainda todos os ensinamentos de Jesus. Letícia,
eu também gostaria de chamar a atenção para o papel da mulher no livro que você espalhou o livro, esse livro, pelo seu livro, que é o Cântico dos Cânticos, que é um dos meus livros favoritos, né? Assim, o grande livro. Eu li no seminário uma versão preparada pelo Geraldo Holanda, na Academia, pernambucano, da Academia Brasileira de Academia Letras. Brasileira de Letras. Agora o Zé Paulo, porque o Zé Paulo, no caso, é o marido da Letícia, é da Academia Brasileira de Letras, eu vou mandar aqui. Eu sou mulher dele, ele não é meu marido. Mas aí, o Cântico dos Cânticos é mistura. Uma coisa que tem também sempre misturada, que é amor e comida, que é sexo e reprodução. Eu considero que o maior mistério da vida é o mistério da concepção. Por isso eu tenho uma adoração muito especial pelas mulheres, pelo Cântico dos Cânticos e pela presença. Cristo não existia quando Salomão, que é o pretenso... Exatamente, quando Salomão fez o Cântico dos Cânticos. Mas é um pioneiro do feminismo também. Exatamente. Você sabe que minhas bodas de ouro, a gente tinha perdido minha mãe, tinha perdido meu pai, tinha perdido minha sogra. Então, eu resolvi viajar com o Zé Paulo, os meninos e os netos, para Lisboa. E lá, no dia das bodas de ouro, fizemos uma missa e o padre, o foco do sermão do padre, eu vou mandar para vocês, foi o Cântico dos Cânticos, do começo ao fim. E eu me apercebi naquele momento, não sei se por conta da emoção e porque eu estava focada no que ele estava dizendo, que riqueza é o Cântico dos Cânticos, né? Que beleza é o Cântico dos Cânticos. Realmente é um capítulo que vale a pena, quem não leu ainda, ler e se aprofundar nele. Letícia, você coloca também na tua obra que Jesus liberou as pessoas para comer o que elas quisessem. Eu queria que você contasse para a gente aqui, para o nosso público, o que era proibido comer antes de Jesus e que alimentos Jesus liberou e o porquê disso. Isabel, tudo começou quando um dia, num sábado, eles passaram por um vinhedo e alguém pegou um cacho de uva e começou a comer, pegou outra coisa, porque estava com fome, um apóstolo, e aí vieram junto e reclamaram, e Jesus disse uma frase que isso não tem nenhuma importância. A fome é mais ou menos essa. A fome tem pressa. Não vamos esperar que chegue o domingo para que eles se alimentem. Então, ele não dava importância. Paulo, que era antes, se chamava Saulo e perseguiu os cristãos. Depois, Paulo organizou, digamos assim, todo o começo do cristianismo. E Paulo se preocupava com isso. Ele dizia: nós vamos fazer as mesmas restrições que foram feitas, restrições que, se diga de passagem, foram importantes para os judeus naquela época, porque viviam exilados em países distantes, viviam sob a dominação de outros povos na sua própria terra, em tempo de guerra, em tempo de paz, e eles se alimentavam todos da mesma maneira. Isso deu àquele povo uma identidade, mas tudo tem limite. Então, Jesus dizia isso, não tem nenhuma importância. Pode-se comer tudo. Antigamente, antes de Jesus, antes de se consolidar no cristianismo, que essas regras não seriam levadas tão em conta, você não podia... Tinha uma regra geral que eu acho muito interessante. Os animais só eram permitidos, os animais que acompanhassem as regras de criação. Por exemplo, foram criados para nadar, tinham que nadar. Foram criados para voar, tinham que voar. Foram criados para andar sobre a terra, tinham que andar sobre a terra. Aí, por exemplo, do mar, os peixes só eram permitidos os que tinham barbatana e que nadavam. Os crustáceos que viviam... Dá uma olhada lá. Está parado. Estavam presos no mar sem nadar. As aves, eram proibidas as aves que passassem mais tempo na terra do que voando. Aí eram
Os insetos eram proibidos, os insetos alados que caminham sobre patas. Tinha uma regra, viu? O que eles faziam tinha uma regra. Répteis não eram para se arrastar quando tinham patas, e se arrastavam. Os quadrúpedes eram permitidos todos os que tivessem o casco fendido, aí são 3 coisas: o casco fendido, partido em 2 unhas e que ruminassem. Então, era proibido coelho, era proibido lebre, era proibido camelo, porque ruminavam, mas não tinham nem o casco fendido, nem mais nem a unha fendida. E o porco era proibido, tinha o casco fendido, tinha a unha batida, mas não ruminava. O porco era terminantemente proibido. E tinha a regra do leite, o leite você não podia misturar carne com leite, e tinha uma certa lógica. Deus deu ao leite a mamífera, digamos assim, para alimentar seus filhotes. Então, como é que ia usar o leite para matar os seus filhos? Tudo tinha uma certa explicação. O livro tem um capítulo também sobre os alimentos estranhos. Eu fui pensando esses alimentos. Era o maná, que realmente caía do céu, e que uns dizem que era semente de coentro, outros dizem que era não sei o quê. Bom, é um alimento que não tem memória, ninguém sabe exatamente que alimento é. As próprias cordonizes que caíram no deserto eram animais que não estavam previstos para fazerem aquele percurso naquela época do ano e que voavam baixíssimo. E também é referido nisso um livrinho que eles engoliam, o canibalismo, o próprio canibalismo se falou. Não se fala muito no canibalismo porque era proibido matar, era um dos 10 mandamentos, mas praticaram também o canibalismo. E Jesus achou que nada disso tinha importância. Isso deu à religião uma outra concepção, mudou o pensamento de muita gente desse tempo. A Isabel me permitiu aqui entrar num assunto que eu queria, antes dela encerrar, colocar você. Nós temos mais 7, 8 minutos na gravação, e eu queria saber o seguinte: neste momento, Páscoa, Eucaristia, pão, ou seja, neste momento, fome. Jesus Cristo continua contemporâneo. Na Páscoa, a questão não é o alimento, a questão é a falta do alimento. Exatamente, Lino. Você fez uma colocação perfeita. A gente sabe que a Páscoa é a mais importante festa do calendário judaico, mas é também a mais importante festa do calendário cristão. Cristão aí é bom a gente abrir o leque, porque aí vão a Igreja Católica Romana, a Igreja Ortodoxa, os protestantes, que aí vão luteranos e etc. Bom, mas os cristãos, os judeus continuam mantendo a tradição. No dia da Páscoa, eles, na ceia, no Seder, como eles chamam, são alimentos que têm toda uma simbologia. Por exemplo, o cordeiro que eles comem hoje é preparado da mesma maneira que Moisés orientou aquele povo, de, na véspera de saírem do Egito, eles tirassem o sangue do cordeiro, passassem no umbral das portas, porque ali não entrariam os anjos, digamos assim, exterminadores, que diseminaria os que eram primogênitos nas casas. Ele estava cumprindo a execução da 10ª praga do Egito, que era matar os primogênitos. Então, eles comiam, depois eles colocavam sangue, as casas que estavam com sangue, o anjo não entrava. E dentro, eles se alimentavam do cordeiro. Era um cordeiro assado inteiro. O cordeiro não podia quebrar os ossos. Comiam em pé. Como quem tivesse pressa, eles tinham pressa mesmo, porque eles estavam saindo no dia seguinte, foi quando eles saíram do Egito. Eles cumprem esse ritual, com pão ázimo, etc. O catolicismo, a memória é da última ceia, quando Jesus reuniu todos e distribuiu o vinho, representando o seu sangue, e o pão, representando o seu corpo. Ali se instituiu a Eucaristia. E os cristãos reproduzem esse gesto de Jesus. Eu penso que isso deveria ser realmente o verdadeiro espírito da Páscoa, porque é o que faz toda a diferença. Letícia, o Neumann deixou bem evidenciada a importância do teu trabalho para a teologia.
e eu queria deixar registrado aqui a importância do teu trabalho. Queria deixar registrado isso com muita sinceridade, muita verdade, a importância do teu trabalho para a história, e para a historiografia, porque o que eu já li sobre modos de se portar à mesa, que são reveladores de distinções sociais da Europa medieval, da Idade Moderna, o quanto que a sociedade europeia ocidental se construiu a partir dessas regras de etiqueta, como que essas regras de etiquetas foram tão celebradas no antigo regime, nas cortes reais, né? Modos de sentar à mesa, de se portar, quando é que o garfo passou a ser utilizado, o garfo, a faca, a colher, né? Que a consolidação do uso desses elementos à mesa relativamente recente, né? Comparando a história da humanidade do século XVIII, mas o que eu não li em nenhum trabalho do Norbert Elias, do Brodel, eu posso mencionar aqui vários historiadores e sociólogos, do Renato Janine Ribeiro, ambos são autores extraordinários, deram uma grande contribuição nesse aspecto, mas é como se essas regras, por exemplo, regras de higiene, de lavar as mãos antes de sentar à mesa, de ter determinados tipos de comportamento, quem deveria servir, quem não deveria servir. Como o teu livro traz a gente lá para mostrar para a gente que isso está lá na Bíblia, como você disse, isso aparece lá o tempo inteiro. Né? Então, isso ninguém falou. Isso ninguém escreveu. Isso quem escreveu foi você. Quem fez essa análise histórica, historiográfica, foi você, a partir de A Mesa de Deus. E assim, teu trabalho é extraordinário e você está de parabéns. Eu fiquei orgulhosa de te ler. Olha, só uma coisinha. Eu não tenho como agradecer o carinho. Como ele escreve bem, Isabel. Escreve bem e todo mundo é capaz de te ler. Isso aí eu sei desde os tempos de Continente. Eita, olha, obrigada pelo carinho, pela entrevista, pela amizade de vocês, por tudo isso, e eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para vocês, um beijinho a todos. Do canal, José Neumann. Obrigada.